Por que é que as gays, via de regra, estão desconectadas da espiritualidade? Provavelmente esse vídeo não é só para as gays, esse vídeo pode ser para todo mundo que já tenha experienciado algum tipo de opressão vinda da religião. Bom, estamos com o Sol finalizando seu trânsito pelo signo de Capricórnio. Vocês sabem que eu gosto muito de vir falar dos trânsitos aqui quando eles estão terminando, porque aí eu sei exatamente como aquele trânsito funciona na minha vida, e eu acho que essa é uma forma talvez até mais útil de ajudar as pessoas a elaborarem os fatos das vidas delas. E essa semana a gente teve uma lua cheia em Câncer, e vocês devem saber que o momento da lua cheia é como se fosse um momento de contraponto para a energia solar, né? Porque a lua, ela chega em seu ápice, do ponto de vista da Terra, em oposição à energia solar, né? E a energia do signo de Capricórnio, que é onde o Sol se encontra, o signo de Capricórnio, ele é o terceiro signo da Terra, e ele é aquele arquétipo que aprendeu a estar na matéria, o arquétipo do velho sábio. Então, é um arquétipo de muita materialidade. A lua cheia em Câncer é o contrário, é um arquétipo de muita sensibilidade, é onde a lua se encontra em domicílio. E aí, o insight que me deu dessa lua cheia foi basicamente a gente aprender a integrar a nossa sensibilidade dentro da matéria. Isso pode ser especial para toda a galera que nasceu entre 84 e 98, que tem Netuno em Capricórnio. A nossa geração veio aprender a estruturar a espiritualidade dentro da matéria, de certa forma. E aí me deu essa vontade de vir fazer esse vídeo trocando essa ideia a respeito de formas realistas, né, da gente ver a nossa espiritualidade. Por que é que as gays, via de regra, estão desconectadas da espiritualidade? Será que é porque, ao longo da vida, a espiritualidade nos foi apresentada como um deus branco, barbado, que é aquele no nome de quem o padre falava o tempo todo? Mas será mesmo que a gente precisa de igreja para lidar com a nossa espiritualidade? Será que a espiritualidade é necessariamente dogma e igreja? Ou será que a igreja é uma força política que nos oprimiu por muito tempo, mas que é só um dos múltiplos caminhos possíveis para a gente acessar o que é espiritual? Será que a gente consegue atingir maiores entendimentos da vida se a gente não tiver fé numa inteligência superior? Será que essa vida sem sentido vale a pena ser vivida? Será que a espiritualidade, as energias, as intenções das pessoas deixam de nos atravessar de um lugar mais esotérico só porque a gente não acredita? Será que os nossos pensamentos deixam de ter força só porque a gente não acredita na força dos nossos pensamentos? Vou ilustrar com o arcano do tarô, o arcano número 5. Vocês sabem que eu tô curtindo esse papo de tarô, né? O arcano número 5, ele fala, dentro da caminhada dos arcanos maiores do tarô, dessa conexão com o quinto elemento, né, com a quinta essência. Então a gente teria 4 elementos trabalhados no ocultismo na antiguidade, que seriam fogo, terra, água e ar, e o quinto elemento seria o espírito. Esse arcano, que é o arcano do Papa, ele fala sobre esse primeiro contato do louco, né, do herói da jornada, com a espiritualidade. Só que esse arcano, ele é também corporativista, ele simboliza a instituição religiosa, né? A imagem é super autoexplicativa. Será que a espiritualidade, ela é a gente saber sobre pecado, sobre o que pode, não pode, ou será que a gente lidar com atos e consequências? Por que eu tô falando isso? Porque eu acredito que não existe uma forma da gente evoluir enquanto humanidade enquanto a gente não souber simbolizar, a gente não souber olhar simbolicamente para as coisas, a gente não souber usar instrumentos muito antigos, que são milenares na história da humanidade. O conhecimento arquetípico, os símbolos, aqueles símbolos que o homem projetou no céu e que de alguma forma tem uma confluência de sincronicidade com a nossa vida, na astrologia, no tarô, esses símbolos eles têm algo a nos dizer. O que os símbolos têm a nos dizer é que o universo ele não admite caos. As coisas se encaixam de uma forma que talvez a nossa mente racional não consiga compreender. E eu não acredito que a gente consiga evoluir sem a gente se reconectar com essa parte mais simbólica, com essa parte espiritual, que pra mim é a mesma coisa. De volta ao tarô, se a gente estiver falando de instituições, a gente vai estar falando desse cara aqui, mas você sabe qual arcano fala de espiritualidade? Todos os 22 arcanos maiores do tarô. A espiritualidade, ela simplesmente está em tudo. A gente saber olhar pra cima. E sabe qual arcano está associado com o uso da religião para dominar as pessoas? É o arcano do diabo. É um arcano aprisionador e manipulador. Quando alguém usar o demônio para tentar controlar os seus atos, essa pessoa está usando o poder de dominação dela sobre você. Eu não concordo com a abordagem da religião como um movimento político de controle de corpos. Isso não cola para mim e não deve colar para muita gente que está me assistindo. Você já parou para pensar que talvez o diabo seja uma divindade cultuada pela Igreja Católica? E a gente sabe, né, gente? Que se a gente tem alguma maturidade, a gente já sabe que a nossa sombra que a gente nega, a gente projeta, a gente dá força pra ela. Quando eu falo de olhar pra cima, de olhar pra uma força divina, de uma força superior, você pode acreditar basicamente em qualquer Deus. Porque qualquer Deus que já foi cultuado na humanidade é uma face do Deus Uno, que a gente não tem nem como definir uma palavra. Uma força criadora inteligente que esteve conosco no início do universo e vai estar até o final e vai estar sempre, e é a força da qual a gente é composto. Eu tive muito essa percepção dessa força Una num trabalho de ayahuasca que eu fiz no ano passado, muito intenso. Enfim, esse livro tem uma parte bem legal que eu vou ler pra vocês, que fala o seguinte. O livro é A Cabala Mística, tá? Da John Fortune, um livro incrível sobre a Cabala, que é um conhecimento que cruza astrologia, tarô, ocultismo, enfim. Os deuses não são criações do criado, nascem da adoração daqueles que o invocam. Não são os deuses que fazem o trabalho da criação, mas sim as grandes forças naturais, cada uma agindo de acordo com a sua natureza.
Os deuses são emanações das almas grupais das raças, e não emanações de Ei-Re, o Um, o Eterno. Não obstante, essas formas são imensamente poderosas, porque graças à sua influência na imaginação de seus adoradores, eles unem o microcosmo ao macrocosmo. Meditando sobre a beleza ideal de Apolo, a alma humana abre-se à beleza em geral. Então, basicamente, deuses são formas mentais que a gente usa para conseguir acessar o todo. E para tornar esse acesso um pouquinho mais palatável para nossa mente racional. Eu falei um monte da árvore da vida aqui, né? Vou falar mais um pouquinho. Os deuses, eles estão contidos nessa esfera aqui da árvore da vida. Só que olhar para a energia superior da espiritualidade é olhar para lá, para todas as outras esferas, especialmente para essa aqui, que é uma esfera que a gente simplesmente só consegue entender de forma muito abstrata. Enfim, será que só tem uma forma de olhar para Deus? Ou será que tem infinitas formas? Se você acreditar que o universo é caótico, essa vai ser a realidade da sua vida. Sua vida, ela provavelmente vai virar caos também. É isso, galera. O futuro ancestral, a associação simbólica e o exercício de conexão com uma força superior é inerente à existência humana. Não tem como a gente viver sem a gente ter esse tipo de conexão. Então, eu não acredito muito que o ceticismo seja o caminho. Eu acho que a gente tem que ser muito sóbrio e muito crítico em relação às figuras que a gente elege aí como os nossos gurus. Eu não acredito muito em guru, na verdade. Eu acredito que a vivência da espiritualidade é algo muito individual e muito íntimo e muito profundo. E isso, pra mim, é muito além do que uma religião propõe. Às vezes eu sinto que existe um preconceito entre as gays no sentido de rechaçar o jovem místico, rechaçar aquele que busca a espiritualidade de alguma forma. Só que a gente fica fanático ao contrário. Porque se você não tem interesse por nenhuma religião, por nada mais profundo da existência, será que às vezes você não é o fanático, aquele que busca rechaçar toda e qualquer crença? E sim, né? Todo mundo tem uma limitação, muitas pessoas podem ter uma limitação nessa questão da fé. E aí, como eu tenho uma aproximação muito forte com a espiritualidade, né? Eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu trago isso como um serviço coletivo, vamos dizer assim. E o fato de eu ter essa conexão forte com a espiritualidade e ter esse repertório de estudos ocultos não faz de mim necessariamente uma pessoa iluminada. Será que a espiritualidade não é também, talvez até principalmente, a gente saber olhar para a nossa sombra? Para o que falta na gente, para o que a gente tem de defeito? Essa é a espiritualidade realista e madura que eu acredito. Quando a gente tem esses movimentos simbólicos que desafiam a gente nessa coisa mais profunda da existência, tipo uma lua cheia, quando o sol está num signo de terra muito material e a lua num signo de água muito sensível. Eu gosto muito de falar dessa coisa da espiritualidade versus a ciência, porque é algo que pulsa dentro de mim também, me traz muita curiosidade. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa chamada colapso da função de onda, que é um efeito estudado na física quântica que basicamente fala que as partículas elas se alteram conforme a percepção do observador. Isso é um experimento científico. Muito doido, né? E isso é uma coisa que embasa o que eu digo aqui, de que o nosso pensamento ele é a base de tudo. Nossa mente foi feita a imagem e criação de uma mente superior. Dizem por aí, e eu gosto muito dessa visão, que a manifestação física ele existe para que o todo, para que o universo possa se olhar. Falando em comprovação de espiritualidade, né? Cada vez que eu me inclino para um lugar de fé, uma força superior se prova para mim, dentro da minha vida. E eu falo um monte disso aqui, porque eu também quero entender que força é essa. Como pode? O que é esse mundo, mano? Racionalmente, às vezes, não faz sentido. E eu tô falando isso não só aproveitando o nosso momento de lua cheia em Câncer, como aproveitando que a Vênus está fazendo conjunção a Saturno em Peixes. E o nó do norte está indo para Peixes. Então, o nosso direcionamento enquanto humanidade está indo para lá. E a Vênus conjunta a Saturno é uma boa oportunidade para a gente pensar, para a gente amadurecer a nossa fé e para a gente pensar quais são as notícias falsas que eventualmente a gente acredita. Qual que é o guru, qual que é a religião salvadora, que promete que vai salvar a sua vida, mas que talvez só esteja te manipulando. A gente tirar o nome da espiritualidade, de igreja, a gente fazer essa desvinculação, é uma descolonização também. Assim como a gente negar que a monogamia é a única forma da gente se relacionar afetivamente, é também descolonizar afetos. O colonizador chegou no Brasil, impondo a forma dele, matando um monte de índio, colocando roupa em todo mundo, dizendo que tudo é coisa indecente, que tudo é coisa do diabo, que o único Deus que vale é o dele e que o resto não vale. E aí as outras religiões precisaram se esconder por meio do sincretismo para continuar existindo num nível oculto. Bom, essa lua cheia também foi conjunta a Marte, que está em queda, fazendo seu movimento retrógrado em Câncer, fazendo oposição com Plutão. Esse Marte está e continuará a estar bem ativo no céu, até mais ou menos no mês de maio, porque agora ele vai fazer uma oposição com o Sol, ele vai concluir, a princípio, a sua oposição com Plutão. Essa oposição vai voltar mais pra frente. Pira de Marte, que eu ando sacando. Vocês sabem que eu tô adorando essa história de cabala, né? Marte, ele se encontra aqui em Geburah, uma das estações, vamos dizer assim, que são a Sefirá, né? Que nos conectam ao Criador e que são um caminho de manifestação do Criador até a matéria e de evolução da matéria até o Criador. E esse caminho, ele tem o pilar do equilíbrio, né, no meio, ele tem o pilar da misericórdia, do lado esquerdo, né, porque isso aqui a gente colocaria o nosso corpo assim de frente, e ele tem o pilar da restrição,
O que nos diz que a manifestação física, ela depende de limite, ela depende de estruturação. Assim como Binah, que é a grande limitadora, né, associada a Saturno, Geburah, que seria Marte, que seria o guerreiro, ele é a face da faca de Deus, daquilo que a gente precisa negar, daquilo que a gente precisa cortar da nossa vida, daquilo que a gente precisa aprender a transformar, daquilo que a gente precisa aprender a desapegar, daquilo que a gente precisa aprender a fascinar, a dizer não. É um momento que a gente precisa ter coragem de cortar coisas. Isso é uma das faces de Deus que possibilita a nossa manifestação física. Mas por que, Patrick? Não sei, não fui eu que pensei nisso. Eu só acho super interessante essa ótica dentro da nossa vida.